Olá! Bom, em um mundo que parece cada vez mais cheio de incertezas, muita gente se pergunta sobre o seu propósito, né? Na nossa análise de hoje, a gente vai conversar sobre um texto que oferece uma resposta bem direta para isso, explorando a ideia de ser um ponto de luz no meio da escuridão. E o fascinante é como essa metáfora da luz é usada, sabe? Ela nos convida a uma vida com muito mais significado. Vamos ver como o texto desenvolve essa ideia. O ponto de partida é exatamente este versículo de Filipenses. O texto não o apresenta como uma simples sugestão, mas como um convite realmente transformador para se destacar. E essa metáfora é muito poderosa. Pensa só, assim como as estrelas brilham mais forte contra o breu da noite, a ideia é que os seguidores de Cristo são chamados a se distinguir da sociedade. Isso já dá uma pista, né? Sobre o impacto que podemos ter. E essa é a questão central, não é mesmo? Porque uma coisa é a gente entender o conceito, a teoria, outra, completamente diferente, é aplicar isso no nosso dia a dia. Exato. A partir de agora, nossa conversa vai ser justamente sobre isso, analisar como o texto desenvolve os passos práticos para responder a essa pergunta. Como que a gente pode, de fato, brilhar? Então, o primeiro ponto que o material destaca é fundamental. Para brilhar, é preciso, antes de mais nada, entender de onde vem a luz. E isso é crucial, porque muda toda a nossa perspectiva. Não se trata de um esforço próprio, de algo que a gente gera por conta própria, mas de algo que recebemos de uma fonte externa. E essa fonte, segundo o texto, é Jesus Cristo. A luz que os cristãos carregam não é, portanto, uma criação própria, mas um reflexo direto. E essa conexão acaba definindo a identidade de quem o segue. A gente não é a luz, mas sim um refletor da luz. Essa analogia da Lua e do Sol é, pedagogicamente falando, muito clara. A Lua não tem luz própria, ela apenas reflete o brilho do Sol. Da mesma forma, o texto argumenta que a nossa capacidade de iluminar o ambiente não vem de nós mesmos, mas da nossa conexão com essa fonte primária. Isso muda a perspectiva. Deixa de ser uma obrigação pesada e passa a ser uma consequência natural dessa conexão. Certo, então se a luz é refletida, como a gente pode garantir que esse reflexo se mantenha forte, sabe? Especialmente naqueles momentos mais difíceis, mais escuros. Essa é uma excelente pergunta e ela nos leva direto ao próximo ponto do texto, a preparação espiritual. Como é que nos preparamos para a noite? O texto usa a parábola das 10 virgens para ilustrar exatamente isso. A lição principal não está na lâmpada em si, porque todas elas tinham uma, mas no azeite extra. E as virgens que foram chamadas de prudentes estavam prontas para uma longa espera na escuridão porque tinham se preparado com antecedência. Isso fala muito sobre a importância da constância na nossa vida espiritual. E o que seria esse azeite? O material traduz esse símbolo em disciplinas espirituais bem concretas. E o ponto-chave aqui é que intimidade com Deus, conhecimento da palavra e uma vida de oração não são coisas que a gente desenvolve da noite para o dia no meio de uma crise. São reservas que precisam ser construídas consistentemente ao longo do tempo. Isso. E o autor do texto faz questão de enfatizar o momento da chegada, a meia-noite, a hora mais escura. A conexão é direta. A nossa luz se torna mais necessária, mais visível, justamente quando a escuridão do mundo parece mais densa. Isso dá um certo senso de urgência à nossa preparação, não acha? Agora, a análise avança de uma preparação que é interna para a manifestação externa disso. E essa é a parte prática. Como essa preparação espiritual toda se traduz em ações específicas, cotidianas, no nosso dia a dia? O texto retorna àquela instrução de Filipenses 2,14. As murmurações e as contendas são apresentadas como as principais nuvens que acabam bloqueando a luz. É uma imagem bem forte, né? A ideia de que reclamar e entrar em conflitos o tempo todo diminui diretamente o nosso testemunho, a nossa capacidade de refletir o caráter de Cristo. Em termos práticos, a aplicação é uma escolha consciente. Evitar a murmuração não é só ficar em silêncio, mas, como o quadro sugere, é escolher ativamente a gratidão. Da mesma forma, evitar contendas não significa fugir de conversas difíceis, mas sim buscar a reconciliação com humildade. São posturas ativas, não passivas, que fazem toda a diferença. E o objetivo de tudo isso é a integridade. O texto explica que ser irrepreensível não se trata de perfeição, algo que seria inatingível, mas de consistência. É quando a conduta de uma pessoa está alinhada com aquilo que ela diz acreditar. Essa coerência é o que dá credibilidade e impacto à nossa luz.
Isso nos leva à conclusão da análise, que explora o propósito e o resultado final de viver dessa maneira. E a pergunta que fica é: qual é o impacto real de ser essa luz no mundo? Vamos ver o que o texto diz. A metáfora das estrelas é retomada aqui no final. O texto explica que os astros no céu servem como guias para navegadores perdidos, como pontos de referência para viajantes. A analogia é que uma vida vivida nesses princípios se torna um guia para pessoas que estão buscando direção e esperança. É uma grande responsabilidade, mas também um privilégio enorme. Outro ponto bem interessante é o efeito multiplicador da comunidade. Como este gráfico ilustra, uma única luz ilumina, claro, mas um conjunto de luzes forma uma constelação, e essa constelação é muito mais visível, muito mais útil para a navegação. O poder do testemunho coletivo, segundo o texto, é exponencialmente maior. Juntos, a gente brilha mais forte. Ao final, o material sintetiza tudo em passos práticos. Isso é muito útil, porque transforma a reflexão em ação. E os pontos de partida são bem concretos. Identificar onde a gente costuma murmurar, praticar a gratidão, estudar e buscar a reconciliação. São ações que podemos começar a aplicar hoje mesmo. E essa análise termina com uma pergunta para uma reflexão pessoal. Depois de explorar a fonte da luz, a preparação e a ação, a questão final é bem introspectiva. A gente deixa então esse convite para uma autoavaliação. O que está ofuscando a sua luz hoje? Que nuvens podem estar bloqueando o seu brilho? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma vida bem mais luminosa.